Paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre verde. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje aqui nós estamos neste vídeo, hoje aqui você vai ficar sabendo, hoje eu vou mostrar para você a fundação da igreja e os 3 primeiros papas. Na Bíblia Sagrada, eu vou mostrar o nome deles na Bíblia. O nome dos 3 papas na Sagrada Escritura. E mais, aí do que ensina a doutrina da igreja. Que o nome dos papas estão escritos no céu. Eu vou mostrar para você na Bíblia o nome do papa escrito no livro da vida no céu. São Paulo fala que o nome do papa está escrito no livro da vida no céu. Vou mostrar hoje na Sagrada Escritura para você. Na Bíblia Sagrada, né? Eu estou aqui agora me lembrando aqui de um irmão que dizia sobre a questão do, né, a formação na Sagrada Escritura, que vários canais, né? Temos vários canais bons, essa é a realidade. Nós temos vários canais bons ensinando a doutrina católica no YouTube, mas que dá formação exclusivamente dentro da Bíblia, mostrando a fé dentro da Bíblia, só tem o do Padre Luiz Toro, que não digo isso para me orgulhar, o nosso e o do ex-pastor de Natal, Paulo Leitão, que mostra a fé católica pela Bíblia em todos os vídeos, só tem esses 3, não é? Só tem esses 3. Temos muitos canais bons católicos e recomendo, não é? E recomendo, de vez em quando deixo alguns na descrição dos meus vídeos, canais que recomendo. Mas para dar formação pela Bíblia Sagrada, aonde os católicos precisam hoje ser formados pela Bíblia para aprender, entender que a Bíblia é um livro católico que fala de uma única fé, da fé católica, aonde nós vivemos em um tempo em que as heresias mostram ao mundo a sola Escritura, nós temos que mostrar a verdadeira fé da igreja fundada por Cristo pelas Sagradas Escrituras. Então, deixa muito a desejar, não é? A falta de Bíblia para o povo católico, a formação da Sagrada Escritura para o povo católico. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Aí vai, tem sede, tem fome. A maioria dos católicos que eu tenho contato com eles quer Bíblia, quer formação bíblica, quer aprender sobre as Escrituras, é sonho deles, né? Deleita seus corações em ver uma formação, em estudar a nossa fé pelas Escrituras. Por isso que esse canal, todos os vídeos, você não vai ver um vídeo que não tenha formação bíblica, que não seja mostrando a nossa fé pela Sagrada Escritura. E hoje você vai ver 3 papas, 3, e o nome deles escrito no livro da vida. Vou mostrar para você que o nome dos papas não é o de Lutero, não, é o dos papas, escrito no livro da vida do céu. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia, vai aparecer aqui ao meu lado, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 1, para nós vermos algo muito importante aqui. Em João capítulo 1, versículo 42, parte B. Diz assim, ó, parte B: Tu és Pedro, filho de João, serás chamado Quefas, olha, entre parênteses, ó, que quer dizer pedra. Então nós vemos aqui, nós vamos ver, eu vou lhe mostrar o primeiro papa da igreja, vou mostrar o seu sucessor e vou mostrar o 4º papa da igreja, o 3º papa da igreja, vou mostrar na sequência. Nós não temos ele na Bíblia, não aparece na Bíblia o seu nome, mas vou mostrar do 1º, do 2º e do 4º papa na Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos para o estudo. Aqui nós estamos vendo o seguinte, meu querido irmão: quando Jesus se encontra com Simão Pedro, o que é que ele logo faz com Pedro? Ele muda o seu nome para quem? Para um nome aramaico, não é? O termo aramaico Kefas, Cefas, Kefas, que quer dizer pedra, rocha. Então Jesus já muda e é um nome feminino. Presta atenção, grave isso. O nome de Pedro é um nome feminino. Kefas quer dizer pedra. Veja, o mesmo dá-se ao termo igreja. Está no feminino, não é? Então eu quero que você preste bem atenção, que este vídeo será uma boa formação sobre a fundação da igreja e com os seus papas. Preste atenção. Aqui em João 1,42, Jesus tira o nome de Simão e diz que ele agora
é Kefas. Repito, nome aramaico que traduzido para o português é o mesmo que pedra, rocha. Muito bem. Logo, meu querido Simão, a gente vai para... E vai aparecer o texto na tela para Mateus. Presta atenção. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção. E eu te declaro, tu és Pedro. Os textos de nossas Bíblias, esse texto eles vêm do grego. Só que isso aqui, no original, não foi grego. Jesus não falava grego. Jesus, quando estava fundando sua igreja, não estava falando em grego com Pedro. Estava falando em quê? Em aramaico. Lembra-se do nome que Jesus deu a Pedro em aramaico de Kefas. Muito bem, você está lembrado. Muito bem, parabéns. Kefas, que quer dizer pedra, rocha. Muito bem. Então veja quando Jesus disse: e eu te declaro, tu és Pedro. Aqui no original aramaico, está escrito. Só lembrando que o texto, o Evangelho de São Mateus foi escrito em aramaico e ele foi traduzido para o grego. Então, o original foi perdido. O original que foi escrito em aramaico, ele foi perdido pelo evangelista São Mateus. E logo ficou apenas em grego. Em grego eles colocaram Petros, que quer dizer Pedro, masculino de pedra. Mas quando Jesus funda a sua igreja, ele diz assim: e eu te declaro, eu vou ler como se fosse no aramaico, presta atenção. E eu te declaro, tu és Kefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te declaro, veja, nós vimos o quê? Que Jesus, em João 1,42, passou a chamar Simão de quê? De Kefas. Está lembrado o que significa Kefas? Pedra, rocha. Muito bem. Então, no aramaico, Jesus falava o dialeto do hebraico aramaico. Ele disse: tu és Kefas, e sobre essa Kefas, ou seja, e sobre essa Kefas fundarei a minha igreja. É dessa maneira que está no aramaico. E eu te declaro, tu és Kefas, e sobre esta Kefas fundarei ou edificarei a minha igreja. Muito bem, Cristiano, é dessa maneira que está no aramaico. É dessa maneira que estava no original. Logo quando foi traduzido para o grego, no grego era um termo pregado a um homem, então trouxe o Petros, o masculino de pedra, e ficou nas nossas versões. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa confusão das heresias atuais, dizer que Jesus disse: eu te declaro, tu és Pedro, e aí Jesus aponta para ele: sobre esta pedra, e para ele, Jesus, fundarei a minha igreja. Como que Jesus ia fundar a sua igreja sobre ele? Não é? Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro. O ortodoxismo diz que foi sobre uma pentarquia, não. Foi sobre Pedro, foi sobre os apóstolos, sobre várias cabeças, por isso as pentarquias pregadas pela fé ortodoxa, mas não. Foi sobre Pedro. A Bíblia é clara, nós vemos que todo esse versículo está ele no singular. Veja, e eu te declaro, tu és Kefas, e sobre esta Kefas, ou seja, sobre esta pedra, porque Kefas é pedra, edificarei minha igreja. Presta atenção, a Bíblia emprega a Jesus. Eu já trouxe nesse vídeo que está no canal, um vídeo que está no canal, mas é um vídeo bastante antigo, da qual eu dizia isso, né? A Bíblia mostra Jesus como pedra angular, pedra rejeitada, pedra viva, não é? Ele disse até outro nome num vídeo aí, mas não é. É pedra angular, pedra rejeitada, e São Pedro chama ele de pedra viva. Muito bem. Se fosse sobre ele, Jesus teria dito: e sobre esta pedra angular edificarei minha igreja. Ou, sobre esta pedra rejeitada edificarei minha igreja. Ou, sobre esta pedra viva edificarei minha igreja. Não, mas disse sobre essa pedra. Veja, pedra, a Kefas. Então veja, igreja está no feminino. Kefas, que é pedra, também está no feminino. Aí por isso essa atrapalhada toda das heresias atuais de dizer que Jesus não fundou sobre Pedro. Prova é, meus irmãos,
que eu não vou pegar o versículo, mas vai aparecer aqui do meu lado. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aí está. Ó. Então Jesus fundou sobre Pedro. Mas Jesus fundou a sua igreja sobre a Kéfas, mas os apóstolos... Presta atenção. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz: eu não conheci todos os apóstolos, conheci Tiago, irmão do Senhor, não é? E da qual conheci as 3 colunas da igreja. O que é que ele diz? Kéfas, aí chamando a pedra, conheci a pedra, ou seja, Kéfas, a pedra, Tiago e João, consideradas as 3 colunas da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4 em diante, vai dizer, quando Paulo cita que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, ali nos versículos 4, 5, Jesus vai dizer, quando ele ressuscitou, apareceu... Paulo diz que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente a Kéfas. Veja, preste atenção que Paulo sempre dirigiu a Pedro como Kéfas. Então Pedro foi empregado a ele, esse termo Pedro, porque não existe o masculino de pedra no aramaico, esse termo Pedro masculino pelo grego, pela tradução grega, que foi empregado esse termo Pedro. Mas era Kéfas, a pedra. Ele era a pedra. Foi Jesus que quis que fosse assim. Muito bem. Então, essa confusão das heresias atuais para negar a igreja, para negar a fé da igreja fundada por Cristo, que é infalível e que nos liga à eternidade. Logo o versículo 19 está isso aí. Falando do capítulo 16, versículo 19, te darei as chaves do céu, tudo que tu ligar. Então Pedro liga aqui com os seus sucessores, está ligado no céu. Eu vejo tantas pessoas no YouTube perseguindo o Papa, falando mal do Papa, né? É de cortar o coração. Se ele ligar, está ligado no céu. Presta atenção, a infalibilidade papal em Lucas 22, versículo 31. Olha o que Jesus diz, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para te peneirar, como se faz com o trigo. 32. Mas eu orei por ti. Pácata, como é que é? Jesus está orando, está pedindo e clamando e defendendo o Papa. Olha o que ele diz aqui ao primeiro Papa. Satanás pediu para te peneirar, como se faz com o trigo, mas eu orei por ti. Continua o verso. Para que a tua confiança não desfaleça. Aí está. Olha aí, a confiança no Papa. Nós temos que confiar no pastor visível de Cristo na terra. É o pastor visível de Cristo na terra, é o representante de Cristo na terra, é o cabeça da igreja de Cristo na terra. Foi sobre ele. Foi sobre o primeiro, da qual ele hoje é o sucessor, que Jesus disse: tu és Kéfas, da qual fundarei minha igreja. Kéfas, a pedra da qual fundarei minha igreja. Então, meu querido, foi sobre o Papa fundar a igreja. Então, nós vemos aqui, e Jesus diz: tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Aí está. Então, o Papa é aquele que nos confirma na fé salvífica. Tudo que ligar na terra, o que ligar está ligado no céu. Aqui Jesus diz: vai e confirma isso, essa fé aos teus irmãos. Veja aí, aos teus irmãos, os sucessores, não é? Então aqui Jesus fala: vai e confirma isso aos teus irmãos, os sucessores, as encíclicas, os dogmas, não é? As chamadas leis papais, que é confirmada pelo Papa. O Papa é infalível quando fala em cátedra, não é? Ele é um homem pecador como nós. Mas assim nós tivéssemos a graça que um Papa tem. Do que, irmão? De ter seu nome escrito no livro da vida no céu. Como vou mostrar para você aqui na Bíblia Sagrada. Muito bem, meu querido Simão. Pedro vive mais ou menos até o ano
aproximadamente 60, mais ou menos. Logo Pedro morre, a igreja elege o segundo Papa, é isso mesmo, o sucessor de Pedro, o segundo Papa de Roma. Nós temos escritos aí, antigos, né, de alguém que foi a Roma e conheceu os sucessores, conheceu Lino, Cleto, né, e Clemente, que são os sucessores, né, de São Pedro. Quando Pedro é martirizado, crucificado de cabeça para baixo, a igreja se reúne e elege o novo bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, São Lino. Ah, irmão, e onde aparece São Lino na Sagrada Escritura? 2 de Timóteo 4, versículo 21. Presta atenção, onde aparece São Lino. Apressa-te, diz São Paulo, apressa-te a vir antes do inverno. Sauda-te, Ebulo, prudente, e de rosa aí, ó, Lino. Lino, Cláudia e todos os irmãos. Lino, veja onde aparece Lino. Veja aqui os exegetas, não é? Afirma que este Lino aqui, que Paulo conheceu, foi o sucessor de São Pedro, o segundo bispo de Roma, após São Pedro, o sucessor de São Pedro, São Lino. Aí você me pergunta, irmão, mas os papas não mudavam de nome, como hoje acontece? O nome do papa atual, Francisco, não é Bergoglio? Porque tá São Lino, se quando ele fosse eleito, tivesse sido eleito papa, tinha mudado o nome. Meu querido irmão, nem todos mudaram de nome. São Clemente passou a ser chamado São Clemente I, porque teve outros Clementes. Então, quer dizer, nem sempre mudou de nome no início da igreja, não. Nem sempre mudou de nome, não. Né? Os 20 primeiros papas foram martirizados. Esses 20 primeiros papas constam que eram nomes originais deles. A começar de São Lino. Claro, de Pedro, que era Simão, Jesus mudou para Kéfas, para pedra. Em grego, Pedro. Não é? Muito bem. Mas nós sabemos que o nome de Lino era esse mesmo. É o nome original dele, não mudou de nome. Está aqui, ó, Lino, na Sagrada Escritura, o sucessor de Pedro, o segundo Papa. Logo quando Lino é martirizado, a igreja elege o terceiro Papa da igreja, não é? Chamado de Anacleto, mais conhecido como Cleto. Muito bem. Cleto nós não temos registros na Sagrada Escritura dele. Mas quando ele é martirizado, é eleito o quarto Papa. Esse nós temos na Bíblia. O grande São Clemente Romano, conhecido como São Clemente I, o quarto Papa da Igreja. Vou mostrar ele para você na Sagrada Escritura. Ele foi amigo e evangelizou junto com São Paulo. São Paulo conheceu ele pessoalmente. Não é? E preste atenção. Quando São Paulo escreve sobre Lino, o segundo Papa da Igreja, e São Clemente, o quarto Papa da Igreja, eles não eram papas ainda. Não é? O Papa era Pedro, quando São Paulo está escrevendo isso aqui. Presta atenção. Em Filipenses 4, versículo 3, olha o que São Paulo diz. Vou mostrar para você agora o nome dos papas escritos no céu. É a doutrina da igreja. A doutrina da igreja diz que quando o Papa morre, como o nome dele já está escrito no céu, ele vai direto para o céu. No entanto, ele coloca o dedo no purgatório, para purificar. São Paulo fala em 1 Coríntios 3,15 que o sujeito será salvo de alguma maneira passando através do fogo. E aí a doutrina da igreja nos mostra o purgatório, né? É esse fogo de purificação. São Paulo descreve como fogo. Jesus já trouxe nesse vídeo, nesse canal, um vídeo falando de a missa do sétimo dia, oração pelos mortos e o purgatório. Muitos irmãos têm sido ministrados ali e dado testemunho, né, de pessoas que estavam se desviando para falsas doutrinas, por não acreditar no purgatório, e assistir esse vídeo e confirmar sua fé, não é? E voltar com intensidade à prática da fé católica.
Preste atenção. Vamos voltar ao texto. 4:3 de Filipenses. Vamos lá. E a ti, fiel Cisique, também rogo que as ajudes, pois que trabalham comigo no Evangelho. Olha só. Com Clemente, olha aí, Rosa. Com Clemente e com os demais colaboradores meus. Presta atenção. Ponga la lupa. Pare la oreja. Vê lo que vem. Olha agora onde é que está escrito o nome deles. Cujos nomes... Veja, você viu de laranja, agora de rosa. Está escrito no livro da vida. Pacata, aqui está. A prova teológica que os nomes dos papas estão escritos no livro da vida. Ou seja, todos eles são salvos. Todos eles são salvos. Nunca teve um papa herege na história da igreja. Nunca teve. 267 papas. Preste atenção. Olha aqui. Outra vez. Com Clemente, com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqui está, meu cristão. Mostrei para você aqui o quarto Papa, Clemente, São Clemente Romano, que trabalhou na evangelização junto com São Paulo. Né? Inclusive, quando São Paulo esteve em Roma, evangelizando por 2 anos. Aqui, São Clemente aqui ainda não tinha sido eleito Papa. Ele ia ser eleito o quarto Papa da igreja mais tarde, com a morte de Anacleto, né? De Cleto. Depois de São Clemente veio Evaristo. Evaristo não está na Sagrada Escritura, foi o quarto Papa da igreja. Então eu mostrei para você o quê? O primeiro Papa, São Pedro, não é? O segundo Papa, São Lino. E mostrei o quarto Papa aqui, São Clemente Romano. São Paulo conheceu, trabalhou com São Paulo na evangelização da igreja. Que foi o São Clemente Romano, esse São Clemente aqui, ele foi um grande gigante da nossa fé. Eu tive a graça de ler todas as suas cartas, não é? E as cartas que mais me chamou a atenção foram as cartas escritas aos Coríntios, onde ele cita os livros, onde ele cita Judite. Ele cita os livros como inspirados, aqueles 7 livros tirados pelas heresias atuais e pelo cano da Palestina do ano 90, do judeu, de Jâmia. São Clemente, suas cartas, viu? É gigante. São Clemente deu o nome da imposição de mãos que os apóstolos, pós-batismo, quando os fiéis recebiam o batismo, os apóstolos iam para confirmar o Espírito Santo, o dom de Deus sobre aquelas pessoas. São Clemente chamou, no ano 88, que foi o ano do ano 88 ao ano 95, o seu governo na igreja, ele chamou de sacramento da confirmação. Ele disse que isso é a confirmação do batismo. E até hoje nós conhecemos como crisma. Mas é a confirmação do batismo. Crisma é o nome do óleo. Muito bem, eu trouxe para você, está aqui, ó, Filipenses 4, versículo 3. Com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, o nome dos papas escritos no livro da vida. Ficou bem claro, meu cristão? Para você? Mostrei 3 papas. Repito, 3. Pedro, Lino e Clemente. O terceiro Papa, Anacleto, nós não temos na Bíblia. Mas eu mostrei o primeiro, o segundo e o quarto Papa na Sagrada Escritura. Né? Ele que tem essa graça de ligar. O que ligar na terra está ligado no céu. O que for ligado ao Papa, meu querido irmão, a igreja do Papa está ligada no céu. Claro que o Papa legítimo, né? É óbvio. Teve uma época na igreja que imperadores queriam ser Papa, queriam matar o Papa e assumir o lugar do Papa, mas não conseguiram. E se declaravam papas, mas eram papas falsos. Né? Teve uma época que teve 3 papas, né? Sendo que só tinha um original, né? E os outros falsos. Deus abençoe você, meu querido irmão. Compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.